Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar uma figura essencial, mas um tanto cercada de mistério, né? Dos primórdios do cristianismo. Clemente de Roma. A gente tem aqui uns trechos de uma biografia detalhada que vão guiar nossa conversa. A ideia aqui é mergulhar mesmo na vida, nos escritos, no legado do Clemente, tentar entender qual foi a real importância dele para a igreja primitiva e, claro, separar o que é fato histórico do que virou lenda depois, né? Vamos falar das conexões dele com Pedro, daquela intervenção dele lá em Corinto e da famosa carta, nossa, um documento super antigo, fora do Novo Testamento. Ok, vamos lá, vamos desvendar isso. Para a gente começar a situar o Clemente, ele viveu mais ou menos ali entre 35 e 100 depois de Cristo, é colocado como um dos primeiros bispos de Roma, faz parte daquele grupo dos pais apostólicos, né? Aquela liderança que veio logo depois dos apóstolos. Santo, como mártir em várias tradições, foi uma peça importante na organização da igreja no início, mas, apesar disso tudo, montar a biografia dele é um quebra-cabeça, não é? É, exatamente. É curioso, né? Uma figura tão importante, tão reverenciada, e a gente tem, assim, poucos detalhes que dá para dizer isso aqui é fato confirmado. O que a gente tem mais são relatos posteriores e que nem sempre batem. Por exemplo, essa questão de como ele virou líder em Roma. Tertuliano, lá por fim do século II, início do terceiro, ele afirmava que Clemente foi ordenado diretamente por Pedro. Nossa, direto por Pedro, isso colocaria ele numa posição bem especial, imagino, de sucessor direto mesmo. Sim, sim. Só que essa não é a única versão que circula. Outros nomes importantes, como Irineu de Leão, o historiador Eusébio, eles escreveram um pouco depois, mas são vistos como mais, digamos, sistemáticos nas listas de bispos, né? Eles colocam o Clemente como o terceiro ou quarto bispo, depois de Lino e Anacleto, ou Cleto, e ainda tem uma terceira via, que está registrada no Liber Pontificalis, que é uma coleção de biografias papais, bem mais tardia, lá do século VI para frente. Essa tradição sugere que Pedro teria meio que apontado Clemente para liderar a comunidade romana, para ele mesmo, Pedro, poder focar mais na oração, na pregação. Muitas versões, hein? O que essa divergência toda entre as fontes antigas diz pra gente sobre a própria igreja romana naquela época? Será que já mostra como a figura de Pedro era usada para legitimar a liderança? Ótima pergunta. Essa variedade de relatos, ela reflete um pouco a fluidez da própria estrutura de liderança na Igreja de Roma no século I. A evidência histórica que a gente tem sugere que, nesse período inicial, provavelmente, ainda não existia bem o que a gente chama hoje de episcopado monárquico. Aquele modelo de um bispo só governando a igreja local. Isso, exatamente. A liderança em Roma e talvez em outras comunidades também pode ter sido mais coletiva, exercida por um grupo, um colégio de presbíteros, de anciãos, que também eram chamados de episcopoi, né, supervisores, bispos. Clemente seria um membro importante desse grupo, e essa incerteza toda sobre a estrutura exata também ajuda a alimentar o debate. Será que ele é o mesmo Clemente que Paulo menciona lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 3, como colaborador dele? É uma ideia interessante, mas impossível de confirmar, né? E é importante a gente visualizar o cenário, né? Essa comunidade cristã em Roma, já lá por 58 depois de Cristo, quando Paulo escreveu para eles, era uma igreja grande, diversa, e era uma comunidade que sofreu perseguição de perto. Primeiro com Nero, lá por 64. Sim, a famosa perseguição depois do incêndio de Roma. Exato. E depois sobre Domiciano, provavelmente ali entre 95 e 96 depois de Cristo, que é bem a época em que se acredita que Clemente estava ativo e escreveu a tal carta. Viver a fé em Roma não era nada fácil. E é essa figura nesse ambiente tenso que deixou pra gente esse documento incrível que atravessou séculos, a primeira epístola de Clemente aos Coríntios, escrita, como você disse, provavelmente por volta de 96 depois de Cristo. Foi uma resposta a uma crise bem séria lá na igreja de Corinto. Sim, uma crise interna grave mesmo. Um grupo mais jovem lá da comunidade tinha se rebelado, sabe? E deposto uns presbíteros mais velhos que tinham sido instituídos legitimamente. Aí Clemente, escrevendo em nome da Igreja de Roma,
Ele intervém para tentar colocar ordem na casa, restaurar a paz. E é aí que a carta fica tão importante. Como assim? Qual é o ponto central dele, o argumento principal? O que é fascinante aqui é como o Clemente constrói o raciocínio dele. Ele não apela só para a lógica ou para a emoção. Ele baseia a autoridade daqueles presbíteros depostos numa cadeia de transmissão divina, entende? Uma cadeia? Tipo assim, Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos, e os apóstolos estabeleceram líderes, bispos e diáconos nas igrejas. E eles até previram como a sucessão deveria acontecer para evitar briga. Então, desrespeitar esses líderes era, no fundo, desrespeitar a ordem que Deus estabeleceu. Isso é um dos testemunhos mais antigos, mais claros, do que a gente veio a conhecer como a doutrina da sucessão apostólica. Entendi. Aquela ideia de uma autoridade espiritual que vem lá dos apóstolos, e essa carta, ela teve eco, fez diferença lá em Corinto. Teve um impacto enorme. Fontes posteriores contam que a carta de Clemente era lida publicamente nas reuniões da igreja de Corinto, quase no mesmo nível das escrituras do Novo Testamento, por um bom tempo. Isso mostra o respeito que a intervenção de Roma e a argumentação do Clemente conseguiram gerar. E quais são os temas que ele mais bate na tecla ali na carta, além dessa questão da autoridade? A Clemente foca muito na necessidade de unidade, sabe? De harmonia e, principalmente, de humildade. Ele critica muito a inveja, a rivalidade, a arrogância, que, para ele, eram a raiz do problema lá em Corinto. Ele usa muitos exemplos do Antigo Testamento para mostrar as consequências ruins da desobediência, da rebelião, e chama todo mundo para submissão uns aos outros e, acima de tudo, submissão a Deus e a Cristo. Ele até cita a Escritura para dizer que Cristo está com os humildes de espírito, não com aqueles que se exaltam sobre o rebanho. E ele usa umas imagens bem fortes para ilustrar os pontos dele, né? Eu lembro de ter lido algo sobre o uso de uma ave mítica. Ah, sim, isso. Aqui é onde fica realmente interessante do ponto de vista da retórica, da cultura da época. No capítulo 25 da carta, para argumentar sobre a certeza da ressurreição, que era um ponto de fé super importante, Clemente usa o exemplo da fênix. A fênix, peraí. Usar um símbolo pagão, mítico, para falar de ressurreição cristã? Naquela época, isso é bem ousado, não? Mostra uma certa abertura cultural. Usadíssimo, totalmente. E mostra como os primeiros cristãos, incluindo líderes como Clemente, não tinham medo de usar elementos da cultura greco-romana que eles achavam úteis para comunicar as verdades da fé. Ele não está, claro, endossando a mitologia pagã, mas está usando uma imagem super poderosa, conhecida pelos leitores dele, para ilustrar a promessa de Deus da ressurreição de um jeito que eles pudessem entender e se maravilhar. E além dessa imagem forte da fênix, a carta também dá umas pinceladas valiosas sobre a vida da igreja. Clemente menciona as perseguições recentes, fala do martírio de Pedro e Paulo em Roma, chama eles de colunas máximas da igreja que sofreram por inveja, e faz uma referência curiosa a Paulo ter viajado até os confins do Ocidente. Confins do Ocidente? Espanha, talvez? É o que muita gente interpreta. Seria uma confirmação daquela tradição de que Paulo teria chegado à Espanha. São detalhes assim que ajudam a gente a montar o quebra-cabeça da igreja primitiva. Falando em montar o quadro, a teologia do Clemente também tem umas nuances, né? Que geram debate até hoje. Especialmente sobre salvação, fé, obras. Como ele lida com isso? Essa é uma das áreas mais, digamos, discutidas. Tem uma passagem bem famosa na carta 1 Clemente 32.4, onde ele diz que a gente é justificado não por nós mesmos, nem por nossa sabedoria, ou entendimento, ou piedade, ou obras que tenhamos realizado em santidade de coração, mas pela fé. Isso soa muito Paulo, né? Enfatizando a graça de Deus. Totalmente paulino. Mas essa não é a única nota da música na carta, certo? Ele parece insistir bastante também na necessidade de se comportar bem, de evitar o pecado. Exatamente aí que está o ponto. Em muitas outras partes da carta, Clemente insiste, e muito, com os coríntios. Obediência, arrependimento, prática de boas obras, uma vida moralmente correta.
Essa aparente tensão fez com que alguns interpretassem a teologia de Clemente como mais sinergística. Sinergística. O que isso quer dizer exatamente? Sinergismo vem da palavra grega sinergos, que significa trabalhar junto. Na teologia, seria a ideia de que a salvação envolve uma cooperação entre a graça de Deus e o esforço, a resposta humana. Ou seja, Deus oferece a salvação pela graça, através da fé, mas o ser humano precisa de alguma forma cooperar com essa graça, com suas ações, suas escolhas. Então, para Clemente, fé e obras caminham juntas, de mãos dadas. Olha, parece que a melhor forma de entender o Clemente é assim. Para ele, a salvação começa e se baseia totalmente na misericórdia de Deus, na iniciativa divina, e a gente recebe isso pela fé. Ponto. Só que essa fé, se for genuína, ela tem que se manifestar numa vida transformada, em obediência, em boas obras. Não são as obras que salvam, mas a fé que salva produz obras, como um fruto natural, entende? Além disso, a carta tem uns indícios de uma compreensão trinitária bem inicial, com referências a Deus Pai, a Jesus Cristo como Senhor e sumo sacerdote que intercede por nós, e ao Espírito Santo. Alguns estudiosos até acham umas sugestões bem sutis de uma visão mais inclusiva da redenção, mas isso já é bem mais especulativo. E essa carta sendo uma intervenção de Roma, numa outra igreja, levanta aquela outra questão delicada, a da primazia romana. Muita gente vê aí um dos primeiros sinais da autoridade do Papa, não é? Sem dúvida alguma. A carta de Clemente é, sim, frequentemente citada, principalmente na tradição católica romana, como uma prova antiga de que a Igreja de Roma já exercia algum tipo de liderança ou autoridade sobre outras igrejas lá no fim do século I. O simples fato de Roma se sentir no direito ou talvez no dever de intervir com tanta energia nos assuntos internos de Corinto já é visto como muito significativo. Mas essa é a única leitura possível? Imagino que outras tradições cristãs interpretem isso de um jeito diferente. Com certeza. Existem contrapontos bem importantes. Teólogos, historiadores, como o ortodoxo John Meyendorff, por exemplo. Eles argumentam que essa intervenção de Clemente deveria ser entendida mais como um ato de prioridade fraternal, sabe? Ou uma solicitude pastoral, não como o exercício de uma autoridade jurídica absoluta. Roma, por ser uma igreja grande, rica, estar no centro político do império e talvez fundada por apóstolos como Pedro e Paulo, teria um prestígio especial e sentiria uma responsabilidade particular pela manutenção da ordem, da doutrina correta em outras comunidades. Seria um primado de honra, de influência, mas não ainda de poder legal sobre as outras igrejas. Entendi. Isso levanta uma questão importante que continua até hoje. Como a gente interpreta essas primeiras interações entre as igrejas? Era o começo de uma hierarquia centralizada ou era mais uma expressão de solidariedade e de preocupação mútua numa rede de igrejas irmãs? A resposta para isso ainda molda muito o diálogo ecumênico. Saindo um pouco da carta agora e entrando num terreno mais escorregadio, talvez, o das lendas. O fim da vida de Clemente é cercado de histórias bem dramáticas sobre martírio, que parecem ter surgido bem depois, lá pelo século IV. Que histórias são essas? São narrativas bem vívidas, cheias de milagres. A tradição mais conhecida conta que Clemente foi exilado pelo imperador Trajano lá no início do século II, mandado para trabalhar nas minas de Quersoneso, uma colônia romana bem distante na Crimeia, lá no Mar Negro. Nossa, um destino terrível para um líder religioso já idoso. Muito cruel. E a lenda não para aí. Diz que lá, os cristãos exilados sofriam muito com a falta de água. Clemente teria orado com muita fé e, puf! Uma fonte milagrosa teria jorrado de uma rocha, aliviando todo mundo. Esse milagre teria impressionado tanto o pessoal local que muitos se converteram. E claro que isso não agradou às autoridades romanas. De jeito nenhum. Segundo a lenda, esse sucesso do Clemente em converter pagãos deixou as autoridades locais furiosas. Aí decidiram acabar com a vida dele de um jeito exemplar, para dar medo. Ele teria sido amarrado a uma âncora de navio e jogado no mar. E a história ainda tem um toque fantástico. Dizem que todo ano, no dia da morte dele,
as águas do Mar Negro recuavam milagrosamente, revelando um túmulo submarino construído por anjos, onde o corpo dele estava. Uau! Que história! Parece coisa de filme. Mas qual a chance disso ser verdade historicamente falando? Parece que a gente mudou de tom aqui, né? Saímos da análise de um texto para algo que soa quase como conto popular. Exatamente. É uma narrativa muito poderosa, mas a historicidade dela é bem questionável. É importante notar que os historiadores cristãos mais antigos, aqueles que a gente geralmente considera mais confiáveis, como Eusébio, lá no século IV, e Jerônimo, um pouco depois, eles escreveram sobre os primeiros bispos de Roma, mas não mencionam esse martírio do Clemente por afogamento. Ah, eles não mencionam? Não. Eles geralmente dizem que ele morreu de forma natural. Isso sugere, com bastante força, que essa lenda do martírio com a âncora é uma criação posterior, talvez do século IV, V, que foi ganhando popularidade com o tempo. Mas mesmo não sendo histórica, essa lenda teve consequências, né? Sim, consequências enormes para a devoção a São Clemente. Mesmo sem confirmação histórica, a imagem dele com a âncora pegou. Ele virou o padroeiro dos marinheiros, dos barqueiros, dos trabalhadores de mármore, talvez pela associação com as minas. Seu símbolo virou a âncora ou uma cruz ancorada, representando a firmeza na fé mesmo nas tempestades da perseguição. As lendas, mesmo não sendo fatos, moldam muito a fé popular. E a questão das relíquias? Onde estariam os restos mortais dele, então? Olha, a tradição mais famosa, especialmente em Roma, diz que lá no século IX, os santos Cirilo e Metódio, aqueles que evangelizaram os eslavos, teriam encontrado as relíquias de Clemente, incluindo a âncora, lá na Crimeia, e levaram para Roma. Lá elas teriam sido depositadas na basílica que tem o nome dele, San Clemente ao Laterano. Aliás, essa basílica é incrível por si só, construída em camadas de história. Tem uma igreja do século IV por baixo e mais embaixo uma casa romana do século I, que talvez tenha ligação com o Clemente histórico mesmo. Mas imagino que, como sempre acontece com relíquias tão antigas, deve haver outras reivindicações, outros lugares dizendo que tem os restos dele. Exatamente. Se a gente conecta isso com o quadro geral da veneração de santos na Idade Média, a gente vê esse padrão. Figuras importantes acabam gerando múltiplas tradições, múltiplas reivindicações locais. Além de Roma, lá na própria Crimeia, como o antigo mosteiro de Inkerman e até o famoso mosteiro das cavernas de Kiev, na Ucrânia, por causa das conexões de Cirilo e Metódio com a região. Também tem tradições que associam os restos de Clemente a eles. É um sinal da importância da fama dele, né? Além da primeira epístola, que todo mundo concorda que é dele, outros escritos foram atribuídos ao Clemente ao longo do tempo. O que a gente pode dizer sobre esses outros textos? Tem um texto que é conhecido como a Segunda Epístola de Clemente. Apesar de tradicionalmente vir junto com a primeira, hoje a grande maioria dos estudiosos concorda que não foi escrita pelo Clemente de Roma. Na verdade, parece ser o sermão cristão completo mais antigo que a gente tem, provavelmente pregado em Corinto ou Roma, lá por meados do século II. Fala de arrependimento, do valor do corpo, da vida cristã. Depois, tem duas epístolas sobre a virgindade. Também circularam com o nome de Clemente, mas são consideradas obras sírias do século III ou IV. E bem mais tarde, lá no século IX, apareceram os tais falsos decretos, ou decretais pseudo-isidorianas, uma coleção enorme de documentos falsificados que incluía muitas cartas atribuídas a Clemente e outros papas antigos, feitas para reforçar a autoridade papal e dos bispos. E aquela tal literatura clementina? O que era isso? Essa é uma categoria interessante. É um conjunto de escritos, tipo as homilias e os reconhecimentos, que são como um romance, uma narrativa didática. Nesses textos, o Clemente é o herói da história. Ele é retratado como um jovem filósofo pagão buscando a verdade, que se converte quando encontra o apóstolo Pedro, vira discípulo dele, companheiro de viagem, e vai registrando os ensinamentos secretos de Pedro. Tipo um diário de viagem com ensinamentos secretos? Quase isso.
Embora seja claramente ficção teológica, provavelmente lá do século III ou IV, essa literatura teve muita influência. Ajudou a afirmar a imagem do Clemente como essa ponte direta para a Era dos Apóstolos, um guardião da tradição de Pedro. Mesmo sendo ficção, reforçou a importância simbólica dele. É impressionante como o nome do Clemente atraiu tantas atribuições, né? Autênticas ou não. Isso mostra o prestígio que ele alcançou na memória da Igreja. E essa reverência continua até hoje na liturgia. Ele é celebrado em datas próximas em diferentes tradições. 23 de novembro para os católicos anglicanos luteranos e 25 de novembro para os ortodoxos. Apesar das incertezas, das lendas, ele ainda é uma figura que, de certa forma, une diferentes ramos do cristianismo. Então, chegando ao fim da nossa exploração, o que a gente pode concluir? Clemente de Roma parece como essa figura de transição, né? Fundamental. Ligando a Era dos Apóstolos, a igreja que estava se firmando no Império Romano, e a primeira epístola dele aos Coríntios é um tesouro, não só pela antiguidade, mas pelo que ela mostra sobre a defesa da sucessão apostólica, a organização da igreja, os desafios internos e externos e aquelas reflexões complexas sobre fé e obras. Então, o que tudo isso significa para a gente entender o cristianismo primitivo? Significa que Clemente, mesmo com essa biografia cheia de buracos, deixou um legado que não dá para negar. A maior contribuição dele talvez tenha sido esse papel de promover a unidade, a ordem hierárquica, a obediência dentro da comunidade cristã. E isso num período formativo, super crucial, marcado por brigas internas e pela ameaça de perseguição de fora. A vida dele, e principalmente a carta, são como um espelho. Refletem as tensões, os debates teológicos, as estruturas de poder que estavam surgindo, mas também a vitalidade profunda de uma fé que buscava sua identidade, seu lugar no mundo. Ele lembra a gente que a igreja primitiva não era um bloco de pedra, sabe? Era um organismo vivo, complexo, dinâmico, lidando com questões de autoridade, de tradição, de prática, que de muitas formas continuam ecoando até hoje. E essa reflexão nos leva a um pensamento final, para quem está nos ouvindo. Considerando esses debates que já existiam na época de Clemente sobre o modelo de liderança na igreja, se era colegiada ou com o bispo só, e as diferentes leituras sobre o que significou aquela intervenção de Roma em Corinto através da carta dele, fica a questão: de que forma essas tensões iniciais sobre a autoridade, estrutura e a relação entre as igrejas locais continuam a ressoar, ou talvez a se transformar, a se manifestar nas diversas denominações e tradições cristãs que a gente vê hoje. É algo para a gente pensar a respeito, né? E talvez investigar um pouco mais.